Muito bem, irmãos, abram suas Bíblias lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Hoje nós estaremos dos versos 10 ao 31. Deixe sua Bíblia aberta aí. O que nós vimos nos primeiros 9 versículos aqui do capítulo 1 de 1 Coríntios, nós vimos o apóstolo Paulo expressando uma enorme gratidão a Deus pelos crentes coríntios. Um perfil de pessoas ou um perfil de igreja que a gente fica pensando, agradecer o quê? Ou pelo quê? Pelo fato de eles um dia terem entregue o coração a Jesus Cristo, reconheceram Jesus como Senhor, e não pelo fracasso daquele momento que eles estavam tendo, mas pela convicção que o apóstolo Paulo tinha que aquele que começou boa obra há de terminá-la. A convicção que o apóstolo Paulo tinha de que aqueles dias ruins, né, de uma vida espiritual ruim, se eles quisessem do Senhor a provisão, eles teriam, porque Deus os proveria com tudo o que eles precisavam para sair daquele estado de mornidão espiritual, de decisões erradas, enganosas. Paulo agradecia pela certeza que Deus, uma vez salvos, Deus os resgataria e os traria de volta à fé em Jesus Cristo. Agora, dos versos 10 ao 31, em particular aqui nesses 10 e 11, no verso 10 e 11, o apóstolo Paulo ele toma conhecimento através de Cloé ou Chloe, que não se sabe exatamente se era o irmão Chloe ou a irmã Cloé, não se tem muita certeza disso. O fato é que através de Chloe, desse crente ou dessa crente no Senhor Jesus, um crente de Corinto, Paulo fica sabendo, ainda em Éfeso, Paulo tem a informação de que a igreja de Corinto vem sofrendo com sérios conflitos internos, vem sofrendo com divisões, e isso, sem dúvida alguma, entristece e preocupa o apóstolo Paulo. O fato de que existiam, sim, uma séria crise na igreja de Corinto, uma sequência de conflitos e divisões chatas, desagradáveis, exatamente como é perfeitamente possível de acontecer hoje, nós sabemos disso. E crises e conflitos não acontecem só na igreja, nós temos crises e conflitos também em casa, não temos? Temos crises e conflitos na escola, na faculdade, no trabalho. Então, crises, conflitos são coisas que vão nos acompanhar durante a nossa vida neste mundo, e a igreja não estaria fora dessa circunstância, ou dessas circunstâncias. O que nós veremos é que não somente essas divisões aqui que existem na igreja em Corinto, mas todo conflito, toda situação onde que se cria, que se perde a unidade, que se perde a convivência, que se perde a comunhão, o relacionamento, todo conflito, toda divisão que tende naturalmente a gerar essas coisas são contrárias ao Evangelho. É o tipo de coisa que é contrário à boa nova de Jesus Cristo que nós um dia recebemos. Está na contramão do Evangelho. Isso, então, deve ser deixado de lado, esses conflitos, crises e perdas relacionais que os conflitos geram, devem ser abandonados exatamente por causa do Evangelho, que é resgatador, que é libertador, restaurador, reconciliador. Tendo isso em mente, vamos então ler dos versos 10 ao 31 e depois vamos orar. Estarei lendo, você acompanhe na sua Bíblia. Na verdade, vamos fazer essa leitura juntos, são tantos versículos, como fazemos no EBD. Eu vou ler o verso 10, vocês vão ler, alguém vai levantar, vai ler o 11 e o 12, outro irmão levanta, lê o 13 e o 14, vamos assim até o verso 31. Diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos,
Fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor já nos deu, desde a parte da tarde, na Escola Bíblica Dominical. Obrigado por cada pessoa aqui, os que nos visitam. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine nossa mente, nosso coração, mediante a ação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender, ó Deus, as implicações do que vamos ver aqui, para que possamos perceber, ó Deus, alguma área de pecado na nossa própria vida, poder identificá-lo e confessá-lo ao Senhor, a fim de podermos viver, ó Pai, nossa vida de maneira que possamos honrar a Ti naquilo que pensamos, falamos, possamos cooperar, ó Deus, com a unidade da Tua igreja, Senhor, a partir de um compromisso real com o Evangelho, com a Tua palavra. Ajuda-nos nisso, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos ver como é que o apóstolo Paulo começa tratando esse problemão. Aqui no verso 10, Paulo aborda essa questão da divisão, que ele toma conhecimento que está acontecendo, ou das divisões que estão acontecendo na igreja de Corinto, logo com uma colocação que a gente tende a não compreender as implicações ou o que ela quer dizer, e isso tem atrapalhado muito a gente poder sair deste ambiente de conflito. E eu digo isso aqui, o ambiente é a igreja, mas isso sem dúvida alguma se aplica
várias das áreas onde nós estamos inseridos e onde os conflitos acontecem. Mas aqui em particular, como a princípio a igreja local onde estão os crentes, os salvos pelo Senhor Jesus e alcançados pela mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo ele começa a tratar o assunto não com uma repreensão. Ele não está repreendendo ninguém aqui no verso 10, ele está fazendo um apelo, ele já sabe qual é o problema, mas ele atua, ele parte então para tratar a situação com um apelo, com um despertamento, dizendo que os crentes ali, no verso 10, eu estou falando desse verso 10, dizendo, irmãos, façam o seguinte, concordem uns com os outros no que falam. Em nome do Senhor, concordem uns com os outros com aquilo que vocês estão falando. Isso pode, no primeiro momento, parecer estranho. Ué, pastor, Paulo está dizendo, então, para todo mundo falar a mesma coisa? Sim e não. Ele está dizendo que nós devemos, sim, ou, na verdade, ele não está dizendo que nós devemos estar concordando sobre todos os assuntos, porque isso seria antinatural. Concordar com tudo que nós pensamos, até dentro de casa, marido, esposa, isso não acontece. Nós temos, obviamente, em diversos segmentos, opiniões diferentes, então, logicamente, Paulo não está propondo isso. É natural que hajam temas ou situações legítimas que dizem respeito às nossas individualidades, que cada um de nós vai ter um pensamento, uma conclusão. Naturalmente, nós teremos opiniões diferentes e não há pecado nenhum nisso. Então, certamente, o apóstolo Paulo não está dizendo concordem uns com os outros de respeito a estarmos simplesmente repetindo tudo que o outro está dizendo sem nenhum tipo de reflexão ou mesmo de opiniões. Mas quando crentes têm convicções diferentes, a palavra de Deus, desde lá dos textos do capítulo 14 e 15 de Romanos, nós já falamos sobre isso, falaremos lá em 1 Coríntios capítulo 8, voltaremos a falar sobre isso. Mas nós aprendemos que quando crentes têm convicções diferentes, a gente não deve, de maneira alguma, impor essas convicções aos outros. Dá uma olhadinha apenas para a gente relembrar. Romanos capítulo 14, verso 1 diz assim, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Irmãos, talvez resgatarem um pouquinho a mensagem lá em Romanos 14. Vamos lembrar que Paulo está falando chamando de fraco na fé. Não é uma pessoa que não crê em Jesus como nós cremos, não é uma pessoa que não crê que é pecadora, que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Não é naquilo que é essencial. É em outras questões da convivência. É por questão de consciência, algumas práticas que não comprometem a salvação, mas que essas pessoas às vezes relacionam com a salvação, mas não tem nada a ver. São hábitos, costumes, opiniões que não comprometem aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. O apóstolo Paulo diz, aceite aquele que tem uma opinião diferente do que a sua, naquilo que não compromete as verdades salvíficas, em assuntos controvertidos. E a posição do apóstolo Paulo é que os crentes, então, eles devem manter essas divergências ou de mudanças ou opiniões diferentes entre nós. Esse entre nós aqui é entre nós e Deus. Romanos 14, ainda no verso 22, diz, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas que não comprometem, não estão ligadas à salvação, que nisso nós devemos fechar, que isso permaneça entre quem? Entre eu e Deus. Entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Irmãos, é a máxima de Agostinho, que nós já falamos tantas vezes. No essencial, que são as verdades que fundamentam a nossa fé no Evangelho e em Jesus Cristo. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, devemos praticar isso tudo com o amor de Deus que recebemos. Então, em tese, a ideia é a seguinte, não devemos, de forma alguma, impor opiniões não essenciais aos outros. Guarda para você e fica entre você e Deus. Paulo está dizendo, isso traz conflito,
E desunião, desunidade, divisão num ambiente que tem que gera o que gera a unidade neste ambiente chamado igreja é o Evangelho, e não suas convicções pessoais, sejam do que for. Se elas não forem ilegítimas ou pecaminosas, mas diferentes apenas da minha, guarde-as. Se elas não têm nenhum tipo não comprometem o Evangelho, guarde para você e Deus. Então Paulo entra de uma maneira, começa a penetrar no tema de uma maneira bem objetiva. Vocês estão criando encrenca e procurando problema no lugar errado e fazendo as coisas com métodos completamente errados. A motivação de vocês está fora do Evangelho. O motivo de nós sermos exortados, então, a falar a mesma coisa aqui no verso 10, ou a concordar uns com os outros, como o texto diz mais literalmente, é para quê? Como o texto diz, para que não haja divisões entre nós. Porque qualquer coisa fora do Evangelho que nos une tem um potencial completo de trazer divisões. Por quê? Porque não há pecado em você ter a sua opinião de consciência em relação, repito, a alguma coisa que não tem comprometimento salvífico. Você tem todo o direito, só não tenta fazer discípulos disso. Porque além de ter a igreja ter uma autoridade que Deus instituiu, não coopera para a promoção do Evangelho. Então fique entre você e Deus. O apóstolo Paulo está numa clareza enorme sobre esse assunto. Uma objetividade muito grande, porque ele vai trabalhar este assunto até o capítulo 4. Então ele logo de cá está dizendo, olha, o motivo dessas tensões está aqui. Ó. Vocês estão errando no básico, no fundamental. Aprendam, lembrem-se de falar entre vocês, concordar uns com os outros no que falam, porque isso deve estar revestido de coisas que são comuns a todos. O que é comum a todos nós aqui? O que é comum a todos nós? Não é o Evangelho? Não estamos todos ligados através daquilo que Cristo fez na cruz por nós? A mensagem salvadora que resgata o perdido, o morto em pecados e delitos e nos dá vida pela graça através da obra da cruz? Não é isso que nos torna, que é aquilo que nos mantém numa realidade de poder falar aquilo que é comum a todos? Então tudo que não diz respeito a essas verdades que são comuns a nós tem um poder enorme de nos... Então Paulo está esclarecendo aqui, ó, façam desse jeito, para quê? Para que não haja divisão entre vocês. Ainda no finalzinho do verso 10, o apóstolo Paulo ele mostra mais dois modos de preservar a unidade. No primeiro momento ele diz que nós devemos estar vinculados ou ter um só pensamento ou um só parecer, ou um só julgamento. O que vai por detrás disso é a ideia de ter a mesma mente. Como é que se faz isso, pastor? Tendo a mesma perspectiva, porque se nós nos gastamos naquilo que é comum a todos, que é o Evangelho, não tem nada de anormal nesta insistência do apóstolo Paulo em nós, os crentes, estarmos também num só pensamento, termos um mesmo parecer ou julgamento, ou seja, concordar com uma determinada situação ou decisão que nos leva na direção do nosso objetivo comum. O nosso objetivo comum qual é? Se aquilo que é comum a nós é o Evangelho e as promessas que o Evangelho nos traz, o que é comum para aqueles que estão vinculados pelo Evangelho e as promessas do Evangelho? A realidade do céu. A certeza da vida do Senhor Jesus Cristo, da eternidade com Deus, o presente do perdão de pecados e da vida eterna. São esses os temas, são esses os assuntos que nós devemos ter, então, este mesmo pensar, este mesmo parecer. O problema é que a gente tem uma tendência muito estranha de achar que aquilo que é comum entre nós aqui tem que ser opiniões sobre reunião de oração, reunião de torre de vigia, reunião quando é o ginásio, se não é para usar o ginásio, se é para ir em passeio, se não é. Não é nisso que nós temos que concordar. Nisso nós temos que obedecer, porque a igreja tem uma autoridade. Nós somos ligados como corpo e devemos ter o mesmo pensar e o mesmo falar naquilo que é comum a nós, que é o Evangelho e as promessas evangélicas,
que estão ligadas ao Evangelho. Irmãos, é bastante interessante a gente pensar nisso, se nós falarmos em termos musicais. O apóstolo Paulo ele não está convocando a igreja a cantar uma música em uníssono. E uníssono é todo mundo no mesmo tom. Aquela coisa bem canto gregoriano, né? Ninguém muda. É o mesmo tom, aquela mesma entonação, aquela mesma repetição, todos cantando a mesma nota ao mesmo tempo. Não é isso que o apóstolo Paulo está propondo aqui no verso 10. Mas sim, sem dúvida alguma, ele está exortando a igreja a cantar a mesma canção, mas em harmonia. O que é em harmonia? Em harmonia é o poder ter um baixo, uma guitarra, um teclado, um sax e outros instrumentos, uma guitarra, um sola, o outro faz arranjo, o outro dá a marcação e o outro faz um fundo no teclado. E aqui, num back vocal, canta num determinado tom, fazendo apenas os contracantos, e aqui quem puxa canta de uma forma mais integral para trazer a igreja. Isso tudo feito bonito, de uma forma harmoniosa, cada um na sua intensidade, naquilo que foi proposto para cada um. O que vai acontecer no final? Vai dar aquela harmonia bonita, gostosa, que todo mundo tem prazer de parar e ouvir e cantar junto. Um coral, ele canta em quê? Em 4 vozes. A mesma música, mas tem o contralto, o soprano, o baixo e o tenor. E quando cada um canta a mesma música, cada um no seu tom, o que dá no final? Uma harmonia linda, gostoso de ouvir, que não sai da nossa cabeça, que impacta, que invade, que transforma, que nos traz alegria. É isso que o apóstolo Paulo está chamando de unidade bíblica. É estarmos em torno do Evangelho de uma tal maneira que possamos cantar em vários tons, mas a mesma música, com o mesmo pensar, com um concordar evangélico e com objetivos evangélicos em nosso relacionamento, gerando uma harmonia tão gostosa que o mundo vai ficar parado olhando para nós dizendo assim: eu quero ser igual a vocês. Mas, infelizmente, os crentes coríntios e muitos de nós ainda hoje preferem ser solistas na igreja e não cantarem em conjunto, cada um num tom. Tem as pessoas que insistem em ser solistas, querem cantar sozinhas. Não querem cantar em conjunto a melodia, a mensagem proposta pelo Evangelho. Muitos têm grande dificuldade com isso, tanto em Corinto como até hoje. Então, no verso 12, o apóstolo Paulo começa a tratar mais enfaticamente o problema. Parece que existiam pessoas ali na igreja que se julgavam superiores a todos os outros crentes da igreja. Por quê? Porque falavam assim: não, mas eu fui discipulado pelo apóstolo Paulo. Imagina até o tom da voz deveria até ficar, né? O apóstolo Paulo que me discipulou. Aqui você, Paulo, eu fui por Pedro, Pedrão, o Cefas. Né? Ah, mas você não conheceu o Apolo. Ele que me levou a Cristo. Ele que era o cara. Aí o outro se julgando mais espiritual, né? Botando Jesus no mesmo saco que eles outros. Mas eu fui por Jesus. Né? Vocês são tudo fichinha. Foi Jesus, foi logo o Filho de Deus que veio. Alguns leem esse texto colocando Jesus como se fosse a salvação da pátria desse problema, mas não é. Eles estão colocando Jesus, Cefas, Apolo e Paulo no mesmo pacote. Eles querem evidência, eles querem proeminência, eles querem ser os melhores da igreja, porque esses, então, que eles julgam aqui, os popstar aqui do pedaço evangélico da época, eles querem se vangloriar por causa desses relacionamentos. É muito provável, realmente, que até mesmo os que se diziam seguidores de Cristo faziam apenas com a intenção de poder ser superiores aos outros de alguma forma. Irmãos, esse tipo de pessoa ou pessoas, essas pessoas que tendem a precisar desse sentimento de exclusividade, de superioridade, como se fazer parte do corpo de Cristo, a igreja salva pela graça de Deus. Deus nos inseriu, nos tirou do mundo e nos colocou nesta realidade de povo seu, igreja
dentro do aprisco chamado igreja, onde o Senhor é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas, não é suficiente. Eu tenho que ser seguidor de alguém, eu tenho que ter evidência, eu tenho que ser superior de alguma forma. Como existem ainda pessoas assim, quando apenas quando tudo que é fazer parte do corpo de Cristo, igreja, não é suficiente. Eu tenho que ter alguma evidência terrena, relacional, para poder ser superior aos outros. O mais dramático disso, irmãos, é que esse grupo existe, esse perfil de pessoas existe, e digo mais que é o grupo mais perigoso para a unidade da igreja, por isso o apóstolo Paulo destaca esse perfil de pessoas. Não somente pela sua existência, com o perigo que eles causam à unidade da igreja. Aí vamos para o verso 13. No verso 13, o apóstolo Paulo, ele começa o processo propriamente dito de correção. E diz lá, olha, a salvação é por causa de pessoas, de fulano, ciclano, ou é unicamente por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo? É Cristo dividido em interesses, que é a igreja, ou o Cristo que morreu na cruz por todos que nele creem, que é a igreja? Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Pedro, não foi qualquer ser humano que foi à cruz e morreu pelos seus pecados, foi apenas Jesus Cristo. E o verso 13 ele termina com introduzindo, na verdade, que vamos começar a falar dos versos 14 a 17. Lá o apóstolo Paulo fala assim, vocês foram batizados em nome de Paulo? Isso levanta um outro problema. Então, além do que nós já vimos, que as pessoas parecem ter essa vanglória por estarem ligados a um, a outro, que provavelmente eram líderes da igreja local, mas eles também se orgulhavam por terem sido batizados por celebridades. Não, mas foi Paulo que me batizou. Teu batismo foi aquele ali, ó. Mas foi Apolo que me batizou. Meu batismo foi mais poderoso que o teu. Então, além dos problemas anteriores, eles acham que o batismo, então, uma compreensão completamente equivocada do que é batismo, também estava gerando essa vaidade, essa corrupção e essa divisão na igreja de Cristo. Aí Paulo dá uma tremenda de uma esvaziada nessa bolha de orgulho no coração deles, dizendo, vocês estão muito enganados, achando que o batismo é algo que possa trazer também algum tipo de vanglória para vocês, porque a pregação do Evangelho precede o batismo. O apóstolo Paulo chega aqui nesse momento a dar graças a Deus, porque ele, por não ter batizado, ou não ter feito do batismo uma prioridade do seu ministério, e por isso ter batizado poucas pessoas ali em Corinto. Oh, graças a Deus que eu não batizei você. E graças a Deus que a prioridade do meu ministério não é batizar. A prioridade do meu ministério é pregar o Evangelho aos perdidos. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. É claro que o batismo é uma ordem do Senhor Jesus, é extremamente importante na nossa realidade como igreja, é a nossa identificação pública como crentes salvos pela graça através da cruz do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem, uma ordenança que precisa ser obedecida, mas batismo não é meio de salvação de ninguém e muito menos uma situação geradora de status para ninguém. Isso me fez, quando eu pensei nisso aqui, me veio à memória tantas coisas. Algumas famílias que vêm na minha cabeça no passado, não daqui, mas aí no tempo de Rio de Janeiro, que com seus casamentos fracassados diziam, não, mas quem fez meu casamento foi o reverendo tal e tal e tal, como se isso pudesse melhorar a condição do casamento deles, como se pudesse dar algum status. E outros que eu já ouvi também, não, mas eu fui batizado pelo reverendo e tal, tal, tal. Estão hoje desviados da fé, sem compromisso nenhum com a igreja de Cristo Jesus. Isso continua, essas causas de divisão continuam acontecendo na igreja hoje, porque pecado só muda o tempo, né? Continuam sendo a mesma coisa. Lá na primeira parte do verso 17, o apóstolo Paulo ele repete a sua prioridade, né? Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E na segunda parte, o apóstolo Paulo critica fortemente
aqueles que acham que podem melhorar o Evangelho, podem dar uma arrumadinha, uma manipulada, enfeitar o Evangelho com uma linguagem manipuladora, tirando os textos bíblicos dos seus contextos, através de muita eloquência, de muita habilidade, de muita inteligência de uso das palavras. Irmãos, é o que mais nós estamos vendo hoje. A pessoa pega um texto bíblico, lê um pedaço do texto bíblico ou um versículo bíblico, depois ela se distancia com uma habilidade, com uma inteligência, com uma articulação daquilo que o texto bíblico quer dizer, e as pessoas saem lá dizendo: olha, que coisa maravilhosa, que mensagem bíblica! A Bíblia foi esquecida nos primeiros 5 minutos, quando foi lido o texto bíblico. Depois foi uma inteligência, uma oratória super habilidosa, uma manipulação tremenda dos argumentos bíblicos. É isso que nós vemos aos 4 ventos. Pessoas inteligentíssimas e articuladas, simplesmente esvaziando, como se a mensagem bíblica pudesse ser esvaziada, enfraquecida, e eu então vou melhorá-la com os meus argumentos, com as minhas convicções, com as minhas manipulações, habilidades literárias e coisas do tipo. Só que eu não estou falando de hoje, aqui estamos falando lá do primeiro século. Mas continua acontecendo isso e o apóstolo Paulo combate fortemente. Ele diz: a palavra que eu prego não depende de convencimento humano, não depende do intelecto humano, não depende do poder de articulação ou manipulação humana de ninguém. É o que o apóstolo Paulo enfatiza nessa dobradiça do verso 17, que vai nos levar então para a última sessão desse trecho, que vai agora do verso 10, vem aqui até o verso 17, e agora do verso 18 até o 31, Paulo começa a discutir esse ponto de que o Evangelho não precisa de manipulação humana, o Evangelho não precisa de ser estimulado por algum ingrediente humano, porque ele é plenamente suficiente para completar a obra salvadora na vida do pecador. E aqui o apóstolo Paulo levanta o tema: por que os crentes de Corinto são caracterizados, então, por esse espírito partidário, por esses conflitos, por essa disputa entre eles? A resposta é muito simples, mas devastadora. Devastadora. Por que a igreja de Corinto fazia isso? Por que nós temos esse potencial para fazer coisas semelhantes? Por causa do maldito do orgulho que nós falamos ainda há pouco aqui no EBD. É exatamente por isso. Meu irmão, para o orgulhoso, para a pessoa que acha que já tem um conhecimento espiritual muito grande, já é madura na fé e já sabe isso, aquilo, outro, por causa de algum tempo de vida cristã, ou coisa assim, a mensagem do Evangelho ela é insuficiente para o orgulhoso. Ele nunca está satisfeito com o Evangelho. Pode falar a mensagem bíblica, anunciar as boas novas do Evangelho, com tudo o que precisa para a salvação do pecador morto em pecados e delitos, o orgulhoso vai dizer: não, mas isso aí está muito fácil. Nem Jesus quer isso, tem que fazer alguma coisa. E daí vai, quantas coisas o orgulhoso cria para que ele não se coloque numa posição de dependente do Evangelho. O que vemos aqui é que a mensagem do Evangelho é completamente contrária ao orgulho humano, à sabedoria humana e ao poder humano. Verso 19, o apóstolo Paulo, olhe para a sua Bíblia aí, ele cita Isaías capítulo 29, 14, demonstrando bem explicitamente a intenção de Deus de mostrar que a sabedoria do ser humano, das pessoas, ela é completamente diferente, desenquadrada, não comparável à sabedoria de Deus. O verso 19 diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O apóstolo Paulo está citando esse texto dentro desse contexto, porque provavelmente aqueles crentes em Corinto estão se achando os tais intelectuais, talvez, ou seguidores de intelectuais. E é por isso que o apóstolo Paulo, no verso 20, faz uma série de perguntas. Onde é que está o sábio?
Olha aí em volta da igreja, procura o sábio aí. Se tem algum erudito dos nossos dias aqui em Corinto, algum dos filósofos lá do Areópago, alguns dos filósofos gregos, alguns dos pensadores dos nossos dias, procura aí. Onde é que está o sábio? Onde é que está o erudito? E os questionadores do Evangelho? Onde é que eles estão? Estão por aí, promovendo as suas falácias, mas sempre procurando alguma coisa nova, porque nunca estão satisfeitos, nunca estão em paz com aquilo que julgam saber ou ser. Eu acredito que Paulo queria que os coríntios olhassem ao redor deles, como muitos de nós devemos fazer mais vezes e não fazemos. Eu creio que Paulo queria que a gente começasse a olhar em volta, para ver aonde estão os gigantes intelectuais dos nossos dias, onde estão os eruditos. Paulo podia perguntar, né? Olha aí, vê se eles estão aqui na igreja. Aqueles que vocês admiram tanto aí ao seu redor, ao redor de vocês, no dia a dia aí, procura eles. Olha se eles estão no meio dos salvos agora. Verifica se eles estão aí no meio da igreja. Irmãos, de modo geral, aqueles que são mais estimados, mais valorizados no mundo, eles estão fora da igreja de Cristo. E só com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, com todo o seu intelecto e erudição, só se tornarão igreja de Cristo se Deus, pela sua graça e soberana vontade, alcançá-los, os levando a perceber que toda a sua sabedoria e intelecto, se não reconhecerem que são pecadores e estão mortos em pecados e delitos, não valerá nada para a sua salvação. Eu creio que Paulo está fazendo essas comparações aqui, porque devia ter um monte de gente da igreja de Corinto se achando. Os versos 21 a 25, eles vão ilustrar isso. Eu vou reler aqui para a gente dar uma lembrada. Do 21 ao 25. Diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não a conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Mas só o evangélico salva? É só isso? Mas aquele lá é o doutor naquilo, aquele é o mestre naquilo, aquele é o rabino tal, aquele ali é o sábio tal. Mas Deus decidiu salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação do evangelho. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o evangelho, ou nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus para a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, a sabedoria humana, isso é uma pergunta. A sabedoria humana, ela produziu perdão de pecados e salvação para as pessoas? Produziu? Foi o contrário, né? Foi a loucura da pregação que gerou, então, salvação, como vimos. Outra pergunta, a sabedoria humana, ela poderia ter proposto salvar os gentios através da rejeição dos judeus? Ou não, através do triunfo, da vitória dos judeus? Isso é loucura. Os gentios seriam alcançados pela graça salvadora por causa da rejeição dos judeus. Isso por intelecto, por mais intelectual, por mais erudito, isso é uma loucura. Então, os versos 26 a 31, Paulo vai concluir aí a primeira parte das advertências que ele faz à igreja de Corinto quanto a esse sério problema do conflito, da divisão. E aqui nesse último bloco ele vai desafiar os coríntios a fazer aquilo que, eu repito, nós deveríamos fazer mais. Bem mais. Paulo desafia os coríntios a olharem para eles mesmos. A primeira parte do verso 26 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Nós perdemos tempo demais na vida cristã hoje, porque a gente esquece de onde Deus nos tirou. Ou, quando olhamos para trás, temos vontade de voltar para onde Deus nos tirou. Isso tem um problema, né? O problema é que eu nunca fui salvo. Se eu sonho com retornar para o lugar de onde Deus me tirou, ou me tirou apenas fisicamente, ou seja, ou eu saí apenas fisicamente, meu coração e vontade, sempre que posso, eu estou lá, no mesmo lugar onde eu tenho prazer de estar, talvez envolvido com as coisas do mundo,
as coisas que não dizem respeito à obra de Cristo, muito menos aquele negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. O fato é que nos faz muita falta o exercício de olhar para o lugar de onde Deus nos tirou. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensa no que você era. Se houve salvação, você sabe muito bem de onde Deus te tirou e não tem desejo mais de voltar para lá. Mas o nosso esquecimento, os nossos interesses enganosos, a nossa pseudo-unidade, não no Evangelho, apesar de estarmos num ambiente evangélico, mas uma unidade apenas de interesses, uma unidade de conveniências, de parcerias humanas e terrenas. Isso é um ambiente propício para todo tipo de divisão e conflito. Mas se nós estamos realmente no Evangelho, em Jesus Cristo, não há dúvida que nós podemos ter este momento aqui, este momento ser de enorme gratidão e possivelmente de confissão de pecados, quando estamos ingratos ou insatisfeitos com o que temos hoje. Olhamos para trás e vemos o que Deus já fez no presente. A gente tem, sem dúvida alguma, por mais que tenhamos divergência de opiniões de alguma coisa ou outra, é muito pouco diante do Evangelho que nos une. É nada diante do Evangelho que nos torna um mesmo povo, ligados pelo mesmo sangue, prontos para a eternidade, com o mesmo Deus, debaixo da obra do mesmo Cristo. Mas o apóstolo Paulo continua no verso 26 dizendo: poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre conhecimento. Pouca gente dentre os salvos eram de um nível intelectual ou financeiro, social, diferente. Muito poucos. No verso 27 e 28 nós vemos que Deus escolheu para salvar os desprezados. Deus escolheu para salvar os insignificantes. Literalmente, Deus escolheu para salvar os zé-ninguéns da terra. Aqueles que socialmente não tinham espaço. E Deus chamou para salvar exatamente esse. O termo bíblico aqui é escolheu. Qual o propósito disso? É deixar os fortes, deixar os sábios, segundo os valores do mundo, exatamente como o texto diz, envergonhar. Essa palavra envergonhados aqui, ela tem um sentido também muito forte de confusos. É deixar a sabedoria do mundo completamente confusa, o intelecto humano, os eruditos, as coerências humanas e mundanas, completamente confusas, porque o Deus Salvador, aquele que apresenta a salvação através de Jesus, ele está salvando exatamente os mais desprivilegiados, os mais socialmente desajustados, os ninguéms. Isso deixou aqueles sábios daquele tempo, muitos crentes da igreja que se achavam os tais, bem confusos. Irmãos, não era que Deus não pudesse fazer nada melhor do que isso. Mas era exatamente porque Deus escolheu não fazer nada além disso. Era exatamente para que, como diz o final do verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie diante do Senhor. É exatamente para que não haja nenhum tipo de vanglória. É para que eu, olhando para a minha vida no passado, perceba que não tem nada nela que levasse Deus a encontrar valor, para que pudesse mandar Jesus morrer por mim, pelo meu pecado. Não tem nada. Deus chamou para ele aquele que estava morto. Não chamou o legal, o bacana, o inteligente, o erudito. Deus chamou o morto em pecados e delitos. Exatamente para que não pudesse haver nenhum tipo de projeção, a fim de que ninguém, como diz o final do verso 29, se vanglorie diante da verdade salvadora da graça de Deus através de Jesus Cristo. O Evangelho, meus irmãos, tem poder de nos ajuntar. Qualquer coisa que nos separa não tem nada a ver com o Evangelho ou Igreja de Cristo. Nada, nada, nada. Porque sempre a divisão vai vir em função do orgulho. O orgulho está na contramão do Evangelho. E se eu me julgo alguma coisa como crente, eu não entendi a obra da salvação ainda, porque eu fui salvo do jeito que fui salvo, retirado da morte espiritual para a vida em Cristo e para a eternidade com Deus, desse jeito soberano de Deus, exatamente para que ninguém se vanglorie no fato de Deus ter salvado
pecadores para Ele mesmo. Amém? Aí Paulo vai fechar essa primeira parte do tratamento desse assunto, como eu disse, vai se estender até o capítulo 4. Aqui nos versos 30 a 31, ele diz que aqueles que são salvos por esta graça soberana de Deus recebem a salvação tão somente e unicamente por causa da vontade, da sabedoria divina e não por qualquer mérito, erudição, por ter sido batizado por fulano de tal, por ser de seguidor de isso ou daquele, eu vim da igreja tal, eu sou de tal. Isso não tem nada a ver com o Evangelho e nem com a igreja de Jesus Cristo. A salvação é unicamente dada por um ato soberano de Deus a pecadores incapazes de produzir aquilo que Deus produziu, e o apóstolo Paulo fala no verso 31, a justiça dele, a santidade dele, ou no 30, e a redenção nele. Tudo isso, para que fique bem claro, aconteceu em Cristo Jesus, para que se alguém tiver que se gloriar em alguma coisa, o que diz aí? Glorie-se no... É daqui que vem a nossa alegria, exultação, prazer. A alegria na salvação vem no fato de que, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie unicamente no Senhor. Então, irmãos, para a gente fechar, o apóstolo Paulo ele está destacando o orgulho, então, como a causa da divisão e dos conflitos na igreja de Corinto. A solução que o apóstolo Paulo está dando para este problema é o Evangelho, somente o Evangelho. É exatamente por meio do Evangelho que Deus fez o quê entre nós, ou que Jesus fez o quê através do poder do Evangelho? Ele removeu o conflito. O Evangelho removeu aquela condição de inimigos de Deus, nos tirou da condição de separados de Deus e nos deu o privilégio de sermos reconciliados, como pecadores perdoados com Deus, através do Evangelho. Então, definitivamente, o Evangelho ele é incompatível com o orgulho humano e nós precisamos tomar a decisão de crucificar o orgulho na nossa vida cristã, para que nós possamos continuar caminhando juntos como igreja, ligados unicamente pela essência do Evangelho, até que Cristo venha e nós estejamos para sempre com Cristo nos céus. Amém? Só para um detalhe importante. Irmãos, quantas vezes a gente evangeliza uma pessoa, um não crente, e outras vezes tentamos motivar uma pessoa que está fraca na fé, que está vacilante, está vindo pouco à igreja, já havia sido tão envolvida e tal, a gente vai lá, aconselha, encoraja tal. Quantas vezes a gente faz isso super bem intencionado, mas a gente apela exatamente para uma das áreas mais críticas da nossa capacidade de pecar, que é o orgulho. A gente apela para o orgulho para tentar levar uma pessoa a Cristo, a gente apela para o orgulho para tentar resgatar o ânimo de um crente que vem fracassando na sua vida com o Senhor. Sabe como é que isso acontece? A gente diz assim, ó, meu irmão, mas você é tão bom, falando para um crente que está meio afastado, você é tão bom, está fazendo tanta falta, você é tão especial. Mas seja verdade, a abordagem é completamente errada. Você foi como Deus pode te usar com você com tanto talento, tanta habilidade, com tanta coisa boa. Você está desperdiçando a sua vida. Aí pegamos uma pessoa não crente, ou se você fosse crente, tanta qualidade, tanta virtude. Se você fosse crente, como Deus ia te usar, e a gente lá enaltece as qualidades da pessoa. Por mais que seja verdade, estamos indo pelo caminho errado. Aí nós dizemos para outro assim, olha, mas as suas habilidades, seus talentos, como você poderia contribuir, como você seria respeitado, como você seria admirado com tanta coisa que você sabe fazer boa. Meu irmão, meu querido irmão, a mensagem do Evangelho exige que façamos exatamente o contrário. A abordagem do Evangelho é completamente outra. Para podermos ser resgatados da nossa obstinação pecaminosa, se somos crentes. Para podermos ser salvos do nosso estado de completa morte espiritual, se somos ainda não crentes. Eu tenho que ser apresentado ao fato de que eu sou um pecador, que eu preciso de salvação. Devemos confessar pecado.
Devemos admitir que somos dignos ou indignos da salvação que Deus garantiu para nós mediante o Evangelho de Cristo Jesus. Devemos deixar de confiar na nossa bondade, na nossa gentileza, nas nossas habilidades, em nossas obras, em nosso esforço, em nossa dignidade, e nos lançar completamente rendidos aos pés de Cristo Jesus, porque foi Ele quem morreu pelo nosso pecado, não foram as minhas habilidades, não foram minha inteligência, minhas capacidades. Não, foi Jesus que foi lá suportar o castigo do meu pecado na cruz. Eu não sou o bom que precisa voltar para Jesus. Eu não sou o legal que estou perdendo meu tempo no mundo. Não, eu sou o morto, o desobediente, o obstinado que estou perdendo de vista. No caso do crente, tudo que Cristo fez por mim, estou jogando fora o amor de Deus com uma vida obstinada. Aquele ímpio continua morto em pecados e delitos e não vai ser elogiando, encorajando aquilo que ele tem de pior, que é o seu orgulho, que vai o aproximar do Evangelho, muito pelo contrário. Irmãos, o Evangelho que salva é um Evangelho que humilha também. O Evangelho que salva é aquele que aponta para o meu pecado, aponta para a solução do meu pecado, que é Jesus Cristo. Mas ele aponta para a minha total incapacidade. Ele aponta para a minha incompetência moral e espiritual. O Evangelho de Cristo, ele nos humilha. E é exatamente esse Evangelho que nos humilha e também nos reconcilia com Deus quando acatamos, acolhemos o convite do arrependimento. É o mesmo Evangelho que é a base da unidade e da harmonia. Nossa, como igreja, é somente o Evangelho que tem poder para nos manter unidos numa só fé, num só coração, esperando alegremente, nos preparando, nos ajudando, nos encorajando uns aos outros, para podermos não somente testemunhar o Evangelho aos perdidos lá fora, com autoridade, mas para podermos, pelo Evangelho, esperar a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, pela oportunidade que temos de pensar em verdades espirituais muito sérias. Muito sérias. Se nós acolhemos aquilo que o Senhor tão pacientemente trouxe a nós nesta noite, sem dúvida temos tudo para sermos muito melhores e a tua igreja sair daqui, sem dúvida, muito mais fortalecida no Evangelho da cruz, no Evangelho de Jesus. Porque é somente o Evangelho que é poderoso o suficiente para nos capacitar a uma vida como igreja, como corpo, ligados entre nós, através da fé em Jesus Cristo, mediante a obra do Teu Espírito que habita em nós, com capacidade para influenciar o mundo com a verdade salvadora de Cristo, nos aproximar um ao outro de Jesus Cristo em nossos relacionamentos, nos manter ligados uns aos outros, ó Deus, porque fomos ligados pelo mesmo sangue, pela mesma morte de cruz. Nossa filiação foi conquistada, não foi comprada por mérito nosso. Ó Deus querido, podemos sair daqui muito mais fortes, muito mais encorajados, muito mais ligados a Ti. Por outro lado, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, se há alguém ainda que luta com isso, que haja arrependimento, que haja convicção de pecados, para que possamos ter o nosso maior prazer, ó Deus, seja o fato de sermos a igreja do Senhor Jesus. E a conquista desta posição não foi qualquer coisa que tenhamos feito, mas foi aquilo que Jesus fez por nós. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, nos ajuda a combater este maldito orgulho que tanto nos atrapalha na nossa vida como povo Teu. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana guardada, dirigida, protegida, guiada pelo Senhor. Pai querido, agora em nome de Jesus, eu clamo pela saúde do nosso querido irmão, o Senhor João.
Ser com o seu João, ó Pai. Dá saúde para ele. Tira dele, ó Deus, essa dor que está muito, muito difícil para o teu servo. Tem misericórdia, ó Pai. Confiamos na tua provisão para o livramento dessa enfermidade e para a saúde do seu João. Pedimos pelo Gerson também, em nome de Jesus. Ó Deus, alcança Gerson com uma providência soberana, um milagre da tua parte. Que ele possa, em nome de Jesus, ser livre dessa tão dura enfermidade que ele tem há tantos anos, ó Deus, sofrido com ela. Ó Pai querido, muito obrigado porque o Senhor é o nosso suficiente refúgio. Ó Deus querido, eu te peço essas bênçãos, muito agradecido, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.